Continuando o nosso programa, agora quem está ao meu lado é o Dr. Ricardo Drigala. Ele que é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Adenilde? Muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica. É um prazer receber vocês aqui e vamos discorrer sobre esse assunto que é de grande importância aí para a população. Com certeza, doutor. E eu começo querendo saber o que é cirurgia ortognática. Adenilde, cirurgia ortognática é um procedimento que a gente realiza nos maxilares dos pacientes quando eles têm algum tipo de deformidade facial. As deformidades faciais, para que fique bem claro, elas podem ser classificadas em três, e essas deformidades são a deformidade classe 1, classe 2 e classe 3, esquelética. Dentro dessas deformidades, a gente ainda tem algumas outras síndromes que acometem os maxilares, e essas síndromes também se encaixam no tratamento com a cirurgia ortognática. Ou seja, então a cirurgia ortognática é a correção dessa malformação e desenvolvimento da face num período aí de 0 até 18 anos. E quando que é a indicação para essa cirurgia? A indicação ela é precisa, né? A gente não tem grandes dificuldades em diagnosticar para a gente fazer essa indicação. Isso está relacionado diretamente às deformidades classe 1, 2 e 3, mas quando o paciente tem um envolvimento funcional, ou seja, a função dos maxilares não está adequada, então a gente precisa submeter esse paciente a uma cirurgia ortognática, mas claro que antes da cirurgia a gente tem um tratamento prévio com ortodontia e alguns outros especialistas de fisioterapia e fonoaudiologia, e aí você chega lá no tratamento cirúrgico com um especialista em cirurgia. Então ele é um tratamento conjunto entre especialidades odontológicas, e aí você vai então chegar à fase cirúrgica e aí depois volta para a ortodontia. Sempre para os pacientes com deformidades classe 1, 2 e 3. Tem alguns outros pacientes que têm as deformidades de excesso vertical de face, são as faces alongadas. Tem aqueles pacientes que têm as faces encurtadas. Tem os pacientes que têm síndromes de Pierre-Robin, onde a gente tem a mandíbula muito pequena associada. Esse já seria um paciente classe 2, né? Mas aí ele tem uma síndrome associada. A gente tem os pacientes portadores de fissura labopalatina. Normalmente eles são os pacientes classe 3, a maxila pequena, mandíbula muito grande, né? E entre outras síndromes também. Entendi, doutor. Agora uma pergunta bem importante é se o plano de saúde cobre essa cirurgia? Ó, isso está relacionado à lei, isso é lei, tá? A ANS determinou uma lista de rol de procedimentos, e dentre esse rol de procedimentos que a ANS determina, está hoje incluso o procedimento de cirurgia ortognática. Que ótimo. Então, não tem conversa. O convênio ele é obrigado a cumprir. O que pode ser diferente nessa questão os honorários das equipes, quando os cirurgiões não são credenciados a convênios, eles vão ser pagos pelo paciente. Mas aí existe a carta de reembolso, você encaminha essa carta de reembolso, a equipe encaminha isso para o convênio e o paciente ele vai ter aí depois de alguns dias o reembolso do convênio segundo os honorários da equipe. Mas, para via de regra, todo o procedimento é coberto pelo convênio médico. Parte hospitalar, parte de anestesia, parte de equipamentos e materiais necessários a essa cirurgia. Que maravilha. 100%. Muito bom, doutor. E vamos falar um pouquinho, então, do preparo para essa cirurgia. Como que é realizado? É o fundamental, Adenilde. Começa sempre com uma avaliação de um especialista em ortodontia junto de um cirurgião bucomaxilofacial, os dois dentistas, tá? Então, são solicitados alguns exames para que a gente consiga entender esse paciente, para a gente conseguir ver as medidas da face. A gente chama de exames de cefalometria facial, são exames que dão uma série de medidas da face. Esse paciente depois ele entra num tratamento com aparelho ortodôntico. Esse aparelho né, e a gente tem N tipos de aparelhos, mas aí normalmente esse paciente vai fazer uma consulta a cada um mês, a cada 2 meses com a gente, até que esses dentes estejam posicionados adequadamente, para que na sequência dessa ortodontia,
que é um tratamento ortocirúrgico, né? Então, na sequência dessa ortodontia, chega a fase da cirurgia, o paciente vai para o hospital interno, a gente faz a cirurgia, normalmente 1 ou 2 dias depois ele volta já para a clínica, começa a fase de recuperação e aí a gente consegue terminar o tratamento desse paciente. Então, via de regra, ortodontia, diagnóstico, ortodontia, cirurgia, pós-operatório com fisioterapia e fonoaudiologia, ortodontia depois, e aí o paciente está de alta. E nesse meio tempo, em quanto tempo mais ou menos? Sei que cada caso é um caso, né? Sim, a média, né? Nós temos uma média aí de 8 a 10 meses até 1 ano de preparo pré-cirúrgico. O paciente vai para a cirurgia, na sequência, então, ele vai para a cirurgia e aí 6 a 8 meses, às vezes até 1 ano para finalizar a ortodontia depois da cirurgia ortognática. Mas, via de regra, aí 8 a 10 meses a gente consegue deixar muitos pacientes já prontos para a cirurgia. Ou seja, vale muito a pena realmente, né, doutor? Sem dúvida alguma. O ganho, o benefício é, assim, eu digo para os pacientes que é imensurável. Você, antes e depois de uma deformidade, você tratado, qualidade de vida ruim, sem tratar, uma série de problemas, uma série de questões sociais, emprego, né? A gente conhece uma série de problemas quanto a isso e depois da cirurgia o paciente vem com um ganho, um benefício de vida. Muitos pacientes que roncam, que têm apneia, esses pacientes ficam livres dessa doença, né? Entre outras questões estéticas, a questão de emprego. Nossa, eu brinco que a cirurgia é funcional, mas o resultado estético e para a vida da pessoa é fantástico, né? O paciente realmente se realiza e a gente está sempre empenhado em tentar o máximo possível dar esses resultados para os pacientes. Que bom, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso programa e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Obrigado à produção, ao canal Rede Aberta. É uma satisfação e assim que a gente puder estar novamente com vocês, estou à disposição. E só lembrando que nós falamos aqui sobre cirurgia ortognática, mas a clínica é integrada, né, doutor? Nós temos uma clínica aqui onde estamos, a Vida Plena Odontologia, a qual eu sou o responsável técnico. Nós temos toda uma equipe junto aqui de ortodontistas, especialistas em prótese, em disfunção temporomandibular, fisioterapia, fonoaudiologia, ortodontia, endodontia. A gente tem todas as especialidades disponíveis aqui para que o paciente que necessite de um tratamento, por exemplo, como cirurgia ortognática, ele saber que a cirurgia ortognática ele precisa, mas ele vai estar respaldado de todas as outras áreas que ele precisar. Isso é muito importante, passa confiança, o paciente fica tranquilo e sempre com a direção do Dr. Ricardo, né, aqui na clínica. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Adenilde. Continue com a nossa programação e mande suas dúvidas para o e-mail que você acompanha na sua legenda. E para saber mais a respeito do trabalho do Dr. Ricardo, você pode acompanhar o site que você está vendo aí também na sua legenda.